Essa é a primeira aula do curso de Desenvolvimento Orientado a Componentes com o ML. Bom, o objetivo desse curso é capacitar ao desenvolvimento orientado a componentes, e eu estou dizendo que vamos tratar o paradigma de orientação a componentes como uma extensão à prática de desenvolvimento orientado a objetos. Então, é um paradigma de desenvolvimento orientado a componentes, é um paradigma independente do paradigma O, só que nós trataremos nesse curso como uma extensão da formação de desenvolvimento O. Bom, qual seria a vantagem disso, de aprender um novo paradigma? Bom, para pensar na vantagem, que é a capacitação à alta complexidade, nós precisamos ver como é a formação de um desenvolvedor. Quer dizer, o primeiro passo é a formação em programação, que capacita alguém a desenvolvimento do software até um certo grau de complexidade. A partir da formação em modelagem O, em que a pessoa aprende a fazer projeto orientado a objetos, aliás, eu tenho um curso aqui no canal todo voltado a isso, se trabalha com conforto, com centenas de classes. Só que quando eu estou chegando perto das 1000 classes, ou tento passar disso, já fica um tanto quanto difícil o projeto de um software orientado a objetos. E aí eu preciso de algo mais. E é aí que entra o desenvolvimento orientado a componentes. Bom, e nós podemos ver o desenvolvimento orientado a componentes como uma evolução natural da prática de desenvolvimento do software que eu tento sintetizar nesse diagrama aí ao lado. Então, lá no início, no canto inferior esquerdo, nós temos o que? A primeira prática de desenvolvimento de software, de programação, no início do uso de linguagens de alto nível, em que um programa, todo o código de um programa ficava num único módulo, num único bloco, entre os comandos begin e end, e tudo estava ali dentro. Bom, o que acontece? Na medida em que o software foi ganhando complexidade, crescendo em extensão, puxa, a quantidade de linhas de código ficou alguma coisa intratável. E a partir daí se fez o que? Opa, vamos quebrar. E aí veio a próxima solução, digamos assim, depois eu quero entrar um pouco mais em detalhes nisso, que é o quê? Quebrar esse software complexo, esse procedimento complexo de um módulo só, em vários pequenos módulos chamados de funções, procedimentos. E ok, e aí o que aconteceu? Puxa, a complexidade continuou aumentando, foi para milhares de funções, de procedimentos, e aí isso começou a complicar, e aí eis que o próximo passo foi o desenvolvimento orientado a objetos. Então veja, nesse diagrama eu resumo esse processo, esse percurso na evolução dos paradigmas de programação, de desenvolvimento de software. Bom, qual foi a estratégia de evolução da prática de desenvolvimento ao longo desse percurso de paradigmas? E a gente pode resumir a estratégia de evolução de software na frase dividir para conquistar. Dividir para conquistar. Dizendo de uma forma mais simples, a solução para o software que começou a crescer sempre foi como está colocado ali. Está grande demais, quebra. Está grande demais, quebra. E essa sempre foi a solução na história do desenvolvimento. Então vamos olhar. O início do uso de linguagens de alto nível se trabalhava com um software todo contido num único módulo. Como eu comentei, entre o begin e o end, tudo estava contido ali. Bom, e com o goto destacado aí na figura, a possibilidade de qualquer ponto do software ir para qualquer outro ponto do software. Então, na medida em que a quantidade de linhas de código foi crescendo, ficava intratável manusear um software desse tipo. Então, vejam, dividir para conquistar. Está grande, sim, está com muitas linhas de código. Quebra. Como quebra? E aí vem a base do paradigma estruturado, que é o quê? Nós termos o nosso software organizado
como uma função principal, destacada aí nas duas imagens. Aliás, as duas imagens descrevem a mesma coisa em formatos diferentes, mas na prática é a mesma ideia de eu ter uma função principal, um procedimento principal que chama alguns outros procedimentos e esses outros procedimentos chamam outros procedimentos, né, numa invocação encadeada. Então, nenhum procedimento, seja o principal, sejam os demais, nenhum conhece todos. O procedimento principal conhece alguns e cada um dos outros procedimentos conhece alguns outros. Então, isso deu uma organização bastante interessante para aquela situação anterior. E nessa imagem que está aí colocada, essas duas imagens que estão aí colocadas, olha como fica bonitinho. Qual é o problema disso aí? É quando a quantidade de procedimentos cresce e passa para milhares de procedimentos. Aí esse diagrama não fica tão bonito. Então, puxa, como é que eu trabalho com milhares de procedimentos? Isso, novamente está grande. Está grande, novamente quebra. Como quebra? E aí vem o paradigma de orientação a objetos, onde a unidade de composição, que é a classe, o que é a classe? Bom, a classe é uma caixinha, digamos assim, que contém uma parte dos procedimentos do meu programa, que são os métodos, e uma parte dos dados do meu programa, que são os atributos da classe. Então, nota que com isso eu consigo trabalhar com milhares de procedimentos de uma forma razoável. Eu consigo dar conta disso. E observa que essa prática de dividir para conquistar, esse princípio de estar grande quebra, nós tratamos também dentro da prática de desenvolvimento orientado a objetos. Como ilustrado aí, aplicamos a métodos. Se um método está grande demais, puxa, quebra esse método em 2 ou mais métodos. Não apenas para métodos, para a própria classe. Quer dizer, a classe está grande demais, quebra a classe em 2 ou mais classes. E por que uma classe seria dividida em 2 ou mais? Bom, esse diagrama aí ilustrado, ele sugere o quê? Que uma classe tem muitas responsabilidades e ela é dividida originando classes com responsabilidades mais focadas. E agora, uma outra razão para eu quebrar uma classe pode ser decorrente da minha preocupação anterior em quebrar métodos longos. Se eu tenho métodos longos e quebro em muitos métodos, minha classe pode ter métodos em excesso e eu quebro a classe para que ela não tenha métodos, para que eu não tenha classes com métodos em excesso. E, em última análise, é o que está colocado aqui neste diagrama do quadro, nesse slide. E veja, por que isso tudo? Por que essa necessidade de dividir para conquistar, de quebrar, para conseguir ter artefatos de software manuseáveis, digamos assim, em função do aumento da complexidade do software. E aqui eu trouxe uma situação para ilustrar esse aumento da complexidade. O mesmo programa, o videogame Tomb Raider, a primeira versão de 1996, a imagem superior, e uma versão de 2018, a imagem inferior. Então, está claro na comparação dessas duas imagens que a imagem mais atual, a versão mais atual, para ter aquela qualidade gráfica, ela demanda mais complexidade, ou grosseiramente falando, eu tenho um software com muito mais linhas de código do que o anterior. Muito bem, agora o ponto é, por que a demanda de aumento da complexidade? Qual é o ponto do aumento da complexidade? Qual é a motivação do aumento da complexidade? Então, o aumento da complexidade ele é decorrente do quê? Do aumento da capacidade do hardware. Na medida em que eu disponho de hardware mais poderoso, eu exijo mais do software. Então, como naquele exemplo, então aí é que eu chego nas milhares de classes. Puxa, se tempos atrás era razoável desenvolvimento com dezenas ou centenas de classes, hoje é alguma coisa que eu espero ter que manusear, ter que desenvolver software com milhares de classes. Pô, e aí, o que eu faço com isso?
né? Aumentou a complexidade. E aí eu coloco nesse slide um princípio em relação à complexidade. Não é possível reduzir a complexidade. Um problema inerentemente complexo vai me resultar num software inerentemente complexo. Um software complexo, ele é um software extenso, né? Ele é um software que eu vou ter dificuldade de manusear. Então, por quê? Exatamente pelo desafio de administrar a complexidade, de trabalhar com a alta complexidade. Então, qual é a solução? Reduzir a complexidade? Não, isso é impossível. Qual é a solução? Administrar a complexidade. E na prática, o dividir para conquistar, o está grande demais quebra, que percorreu toda a história do desenvolvimento do software, são iniciativas de quê? De administração da complexidade. Então, na medida em que eu estou diante de uma complexidade maior, e eu estou tendo dificuldade de administrar essa complexidade com a abordagem que eu uso, eu preciso de uma solução para isso. Então, essa é a história dessa evolução que nós acabamos de ver. E a questão, então, em relação ao desenvolvimento do software é: se eu quero desenvolver software de alta complexidade, eu tenho que estar capacitado para alta complexidade. Será que eu estou capacitado para alta complexidade? Então aí coloco um exemplo que eu gosto de usar frequentemente, a ideia da comparação da construção de uma casa de cachorro, como essa que está aí colocada, muito simples, e de um edifício bastante complexo. Quer dizer, qualquer um dos que estão assistindo a esta aula certamente conseguiriam dar conta de construir aquela casa de cachorro, com maior ou menor dificuldade, mais bonita, mais feia, mas mais fácil, mais difícil, mas sairia. Né? Então, vejam, a gente pode ver essa imagem como uma metáfora do desenvolvimento de software. Desenvolver software de baixa complexidade é simples. Agora, se eu quiser sair do patamar da casa de cachorro e chegar num patamar elevado da alta complexidade, eu tenho que me capacitar para isso. Né? Bom, e é aí que entra o desenvolvimento orientado a componentes, que é o objetivo desse curso. Então, vejam, a questão é: puxa, o aumento da complexidade na minha prática de desenvolvimento de software orientado a objetos me leva a milhares de classes e eu tenho dificuldade com a cultura de desenvolvimento orientado a objetos, eu tenho dificuldade de manusear milhares de classes. O que eu faço? Qual é a saída? Então, novamente, a saída é a mesma de sempre, é o dividir para conquistar. Então, o paradigma de orientação a componentes, da forma como nós vamos trabalhar com ele aqui nesse curso, basicamente é isso. É aplicar novamente o dividir para conquistar no escopo do desenvolvimento orientado a componentes. Puxa, eu estou trabalhando com milhares de classes. Milhares de classes é algo complexo de manusear? Sim. Então, vamos dividir essas milhares de classes. Como? Bom, bem grosseiramente falando, eu passo a trabalhar com a minha unidade construtiva como sendo o componente, e o componente encapsulará classes de tal forma que eu nunca precise manusear milhares de classes e eu manusearei na prática uma quantidade razoável de componentes. Muito grosseiramente falando. Bom, então, o que nós trataremos nesse curso? Bom, nós veremos o paradigma, seremos apresentados ao paradigma de desenvolvimento orientado a componentes. Então, esse curso terá uma parte conceitual, eu acho que é muito importante ter uma formação sólida, conceitual, em cima do paradigma para explorá-lo adequadamente. E o curso terá também uma parte prática, porque a ideia não é só ficar teorizando, mas é ver de fato que eu consiga produzir software orientado a componentes. E para isso, nós aprenderemos nesse curso três abordagens de desenvolvimento, não três abordagens, mas três metodologias distintas de desenvolvimento. Se lá no desenvolvimento orientado a objetos eu preciso aprender uma coisa, como desenvolver software orientado a objetos, como
projetar software orientado a objetos, aqui eu preciso aprender três coisas diferentes. Eu preciso aprender a projetar software orientado a componentes, mas para isso eu também preciso aprender a projetar interface de componente e eu preciso aprender a projetar componente. Então, essas três metodologias serão abordadas ao longo desse curso e isso é a essência desse curso. Então, tudo isso é objeto das próximas aulas, mas essa aula nós encerramos por aqui.